Três coisas são necessárias para você se tornar membro de uma igreja batista. Eu peço que, se possível, coloque na tela o primeiro parágrafo do nosso pacto. Nossa igreja, quando foi organizada, 79 anos atrás, eu sempre me esqueço da data de organização da igreja, foi dia 19 de junho? 18 de junho de 1944. No dia 18 de junho de 1944, nossa igreja, reunida em sua primeira assembleia, ela adotou dois documentos como sendo seus: a declaração doutrinária, com 18 artigos, e o pacto. A declaração doutrinária revela a síntese do que cremos, e o pacto revela o modo como nós nos comportamos. A igreja nasceu no momento em que ela, no dia 18 de junho de 1994, fez um pacto com Deus e uns com os outros. E o pacto é este. Neste livrinho da Pronobis, você tem a declaração doutrinária e o pacto. Se você ainda não tem, ele custa R$7. É um documento muito importante para você ter dentro da sua Bíblia, saber de fato no que a gente crê, como a gente se comporta. Eles estudaram tudo isso aqui. Eles já passaram por isso. Então o objetivo nesta manhã não é sabatiná-los como se faz no Enem. É ouvir o que é essencial. E é isso a gente vai fazer. Mas eu quero que você observe o que é necessário para se tornar membro de uma igreja batista. 3 coisas. Você não pode se esquecer disso. Primeira coisa, conversão. Filho de crente não é membro da igreja. Filho de membro da igreja não é membro da igreja. Então a primeira coisa é conversão. Segunda coisa, batismo, profissão de fé pelo batismo. E terceira coisa, pacto, aliança. É o que está na primeira frase já, ó. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, conversão. Segundo, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo, segundo. Aí vem o terceiro item. Decidimos-nos unânimes como um corpo, igreja, em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Então, o que você precisa para ser membro de uma igreja batista, da nossa igreja? Conversão, batismo como profissão de fé, e pactuar conosco e com Deus à luz do que a gente sintetiza no nosso pacto, que recorrentemente a gente lê. Eu não vou lê-lo agora, por causa do nosso tempo, mas eles já leram, a gente recorrentemente lê esse pacto. Nós faremos a próxima leitura dele na ceia da virada no ano novo, quando nós vamos ler todos juntos, relembrando-nos o que é que nós cremos. E cada um dos novos membros aqui, desses que serão batizados, vão receber de presente esse livrinho, que consta a confissão de fé, um pouquinho da história da confissão de fé, a confissão de fé e o nosso pacto. Pastor Jailton, segura aí, por favor. Tá certo? Então vamos lá, eu vou entregar os microfones. A ideia não é constranger quem quer que seja, tá? Pelo contrário. E eu vou perguntar a Bruna. Bruna, você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, sim. É seu desejo unir-se à nossa igreja pelo batismo, em aliança conosco? Sim. Sim. Você converteu-se quando? Quando você se arrependeu de fato do seu pecado e creu para a salvação? Quando eu tinha 22 anos, né? Eu até já me batizei com 16,
mas eu me converti realmente, de fato, com 22 anos. Esse testemunho dela é muito importante. 16 anos, ela foi batizada achando que era convertida, e de fato não era. E ela foi entender, de fato, arrepender-se e crer com 22. Então, na verdade, Bruna não será rebatizada, porque o primeiro não foi batismo. Ela será batizada agora, porque de fato ela creu, ela se arrependeu e creu. Por isso aqui na CIB, a gente espera ao máximo, para que não se corra risco de, na empolgação da pré-adolescência, junior, pré-adolescente, início da adolescência, vendo os amiguinhos sendo batizados, eu também quero, e não era convertido. E uma coisa que precisa ficar clara: batizar alguém que ainda não é convertido é seríssimo, porque isso pode criar uma confusão na cabeça mas eu fui batizado. Percebe? Então é isso. O que foi significativo na sua conversão? Como é que você entendeu que você estava convertida? Quando eu realmente me arrependi de todos os meus pecados e vi que sem Jesus nós não somos nada, né? E que a gente sempre precisa dele. Amém. Que Deus te abençoe, Bruna. E a Bruna Corral. Quantos anos você tem, Bruna? Eu tenho 23. 23. Está casada? Estou noiva. Noiva. Cadê seu noivo? Está aqui, noivo dela. Guilherme. O Guilherme e a vovó dele passaram por aquela grande tragédia daquela chuva horrível em Goiânia. No último culto de oração, ele agradeceu a Deus pelo livramento. Uma hora ele e a vovó dele, a irmã, a dona, sua vovó, Marli, perderam tudo. Não quero constrangê-lo, mas se Deus tocar no seu coração e quiser abençoá-lo com algum valor, ele e a vovó, ele não está pedindo. Procure ele no final e faz aquele pix abençoado, para que ele e a vovó sintam o nosso carinho, nosso amor por ele. Tá certo? A Bruna. Quando é que você se converteu, Bruna? Eu já havia frequentado outras igrejas antes, inclusive já tinha me batizado, mas eu não entendia a responsabilidade ainda de se batizar. Eu vim me converter de fato quando eu comecei a frequentar aqui. Eu já frequentava há alguns meses, eu comecei no YouTube, depois eu vim e fiquei num cantinho aprendendo. E fui entendendo a importância do Evangelho, até que um dia o pastor falou se alguém quisesse falar com ele no final do culto. E eu já sentia aquela necessidade de perguntar como eu faço para ser salva. E o pastor me disse que eu devia confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. E foi aquele momento, fez diferença no meu comportamento, na minha mentalidade. A Bruna me procurou após um culto, lá fora, estava conversando, eu, Joaquim e o Ed, e ela me procurou: pastor, posso falar com o senhor um minuto? Aí eu virei: claro. O que eu posso fazer para ser salva? Coisa linda, né? E apresentei rapidinho o Evangelho para ela, porque é isso, o Evangelho ele vai trabalhando na vida das pessoas. Não é porque a gente não faz apelo todo domingo à noite aqui, que Deus não está salvando vidas. Aliás, apelo pode confundir muita gente. Ah, mas eu já fui lá na frente. Profissão de fé, de fato, não é apelo e vir à frente. Profissão de fé, de fato, é batismo. E glória a Deus por isso. Você tinha quantos anos quando você foi batizada, entre aspas? Eu tinha 18 anos. Já tinha 18. Eu não vou perguntar o nome da igreja por ética, mas tem a ver com o fato de que o Evangelho apresentado em vários lugares que se autodenominam igreja, não é o Evangelho bíblico. E a pessoa se confunde. E graças a Deus o Senhor corrigiu isso. Deus te abençoe, Bruno. Vai casar quanto?
Deixa ela falar lá, vamos, peraí. Põe no microfone, quantos? Bom, financeiramente a gente está planejado para julho. Julho do ano que vem. Isso, mas se possível um pouco antes. Vocês vão ganhar uns Pix hoje, vai ajudar para comprar geladeira. Benção. Camila, casada com o Vandinho, né? Aliás, faltou o nome do Vander na lista, para a gente religá-lo. Coloque aí. É Vander de quê? Vander Alves Cardoso. Põe aí, Vander com W, Alves Cardoso. No final a gente... É a aclamação. Camila, você se converteu quando? A minha conversão foi quando eu de fato conheci o Vandinho, que ele me apresentou o que eu busquei a vida inteira, que foi a Bíblia, a igreja, da forma como é apresentado aqui. Você entendeu sua necessidade de Cristo. Sim, Arrependeu-se e creu para a salvação. sim. Você eu está creio. batizando por causa do Vandim? Não, Não. Que bênção. Que Deus te abençoe. Está feliz aqui? muito feliz. Antes de você ser evangélica agora, crente, você seguia qual religião? A gente acha que a gente segue alguma religião, mas se não tiver no coração, não vale de nada. Você tem que sentir no coração. E você ia em algum lugar antes? Não, eu cresci em colégio evangélico, frequentei a igreja católica, mas nunca senti o que eu de fato senti aqui. Amém. Deus te abençoe, Camila. Amém. E o Guilherme? Como é que foi? Você já também tinha sido batizado? Já, eu fui batizado com 12 anos. 12? 12 anos. Eu nasci na igreja e aí aos 12 anos eu fui batizado junto com os meus primos e permaneci na igreja até os 16 anos, quando eu acabei deixando e deixei de frequentar até os meus 20 anos. E por que você deixou de frequentar com 16 anos? Porque os meus primos deixaram de frequentar. Na época eu ia mais pela família mesmo, não ia por um interesse próprio. E aí eu deixei de frequentar, conheci a Bruna na faculdade, no ano retrasado, perdão. E aí a Bruna é amiga do Mário, e o Mário chamou a gente para vir. A gente veio umas 2 vezes no início desse ano, e ocorreram coisas nesse período onde a gente decidiu e chegou à conclusão que o nosso único motivo a nossa única decisão era vir para a igreja. E a gente começou a vir e decidimos então nos batizar, e foi quando houve realmente a minha conversão, que foi onde eu comecei a ler a Bíblia realmente. E a minha conversão foi quando eu estava lendo o Evangelho de Mateus, e aí eu cheguei no Sermão do Monte e eu fui muito tocado com uma parte do Sermão do Monte que diz que bem-aventurado os santos de coração, pois eles verão a Deus. E até este momento eu nunca tinha ouvido isso, mesmo estando todo esse tempo na igreja. Amém. Olha só, lendo o Evangelho de Mateus. Percebe? 12 anos foi batizado. A família ia, levava ele. Chegou aos 16, ele começou a andar com as próprias pernas, não foi mais na igreja. E entendeu que conversão é conversão agora, com quantos anos? 20 anos. Não é que quem foi batizado com 9 ou até 6 anos, como eu já ouvi acontecer, não seja salvo, não é isso. Mas a maioria dos casos é isso aqui. E aí a gente trata como, não, se desviou, uma hora volta. Não é isso. Não era crente, agora é. Glória a Deus pela sua vida. E você é a Érica. Isso. Érica, casada com o? Alexandre. Cadê o Alexandre? Fica em pé, Alexandre. Está lá o Alexandre. Deus te abençoe. Toca a bateria aqui. Não é você, eu confundo com o outro. Tá certo. Como é que vocês vieram para cá? Na verdade, foi uma parte da minha conversão que eu conversei com o Alexandre e acho que ele me segurou na igreja, né, durante todo esse tempo de casado. E aí, em 2021, eu deixei de congregar e
ia, né? Insistia para mim ir. Onde que era a igreja? Na Assembleia de Deus do Bueno. Era outra igreja, tá. Isso. E aí foi uma girada de chave mesmo em 2021, porque eu tinha uma visão do que era Deus e do que era servir a Deus totalmente diferente. E aí eu entendi através da internet mesmo, fui pesquisando e conheci o pastor Augusto Nicodemos e assisti, maratonei. E aí eu entendi que o evangelho não era eu pedir, Deus me dá a hora que eu queria. E aí eu já tinha sido batizada e a partir daquele momento que eu fiquei ouvindo e aquilo foi, na minha mente, foi mudando assim, e eu entendi que eu nunca tinha nem convertido, eu ia na igreja porque eu queria alguma coisa. E aí eu conversei com o Alexandre e eu falei assim, amor, está acontecendo isso, e ele falou assim, ótimo. Agora nós vamos voltar para a minha igreja, ele foi apresentado aqui e passou aqui uma temporada quando era bebê, criança, né? E ele falou, aqui agora... da CIB? Aham. Ah, é? Que ano foi isso? 90 aí? Seus pais eram membros aqui? Quem era? Nilson e Cleide. Quem lembra deles? 91. Eles aceitaram, converteram aqui também, os pais dele. Benção. E aí Estão onde hoje? Boiadeiro? Ah, Goianira. Desculpa. E aí ele falou assim, agora a gente vai voltar para a nossa igreja. Que bênção. E aí a gente veio. Glória a Deus, olha aí. Deus te abençoe. Você, a Jéssica, casada com o? Danilo. Cadê o Danilo? Ah, é o que foi recebido hoje. Jéssica, você se converteu quando? Então, eu frequentei a igreja católica desde criança, dei aula de catequese. Deu aula? Fiz, Olha, participava de equipe de louvor, fiz tudo, né, crisma, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, não tinha. Por exemplo, na equipe de louvor eu ia para paquerar o baterista. Quem era o baterista? Nessa situação. Não, era... Era outro? Não é meu marido não, já tem muitos anos. Ah, entendi. E aí, passado um tempo, minha prima me chamou para Aqui ir. não tem isso não, né? Espero que não. Está convertido. Aí, passado um tempo, uma prima minha da videira me falou um pouco do protestantismo, né? Sobre adoração a santos, a Virgem Maria e tal, todas essas coisas. E aí virou uma chavinha assim, eu já fiquei com aquilo na cabeça. Depois eu fui para um encontro da videira e aí minha mãe falou, se você for batizar lá, frequentar lá, você não precisa nem me chamar de mãe. Vixe. Aí, não lembro, foi acontecendo um monte de coisa, eu fui batizado numa igrejinha, mas não tinha discipulado, eu também não era convertida, igual com as meninas aqui. E aí, durante a pandemia, eu não sei porquê, me veio um clique de entender as coisas biblicamente mesmo, porque eu abria a Bíblia e falava assim, não, peraí, isso aqui é verdade mesmo? Porque se for, tem que viver para isso e acreditar de verdade e seguir. E aí eu ia orando e tal, conversei com a prima do meu marido, que é da presbiteriana, tem muito conhecimento teológico. Eu conversei com ela e falei, Jéssica, esse curso aqui que eu estava procurando de maternidade é bíblico mesmo? Aí ela já puxou o gancho e foi me apresentando o evangelho. Então eu ela me apresentou vários pregadores, entre eles você, senhor. E eu fui escutando e chamei meu marido para a gente vir conhecer a igreja. E aí minha conversão aconteceu de verdade. E meu marido também voltou para a igreja, que ele também estava meio desviado. Mas agora é crente em Jesus Cristo. Você reza ainda? Não. E como é que mudou isso? Eu queria entender. Você rezava o terço. Você citava as rezas. E você sentia que falava com Deus?
Foi engraçado que quando eu conheci o protestantismo e fui deixar a Bíblia, os santos, eu até estagiava com a minha cunhada, ela viu os santos lá na minha mesa lá de estágio. Eu não conseguia, mesmo entendendo que aquilo ali era só um gesso, eu não consegui jogar fora. Eu entreguei para minha mãe. E aí foi difícil de ir desvinculando tudo isso. Eu cheguei a falar assim: Maria, me perdoa que eu não vou falar com você mais. Gente, é um caos na cabeça da gente. Aí vai crescendo aos poucos, amadurecendo aos poucos. Aqui na CIB que eu fui entender de verdade o Evangelho. E aí, agora sim, eu sou crente. Amém. E estou buscando processo de santificação. Gente, pelo amor de Deus, nós não estamos fazendo chacota com ninguém, sério mesmo. Inclusive, essa atitude dela, eu acho que é o devido respeito, certo? A gente está aqui feliz por tê-la aqui conosco, tendo ela encontrado a verdade. Mas não é chacota com ninguém isso aqui. Nós oramos para que tanta gente cega pela idolatria possa encontrar a luz de Cristo, né? E se vocês observarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas de igreja evangélica que já tinha até sido batizado. Isso revela o tipo de evangelho que tem sido pregado. Ludmila. E eu sou a 7ª. É mesmo? De qual a igreja era a sua? Ou não? Desculpa, não precisa falar. Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. 15 anos eu ia para a igreja com a minha mãe. E ali fui também, batizei. Quando fui andar com as minhas próprias pernas, fui para a faculdade. Não ia mais à igreja. Mas eu sentia um desejo latente no meu coração. E quando eu tive o Davi, quando meu primeiro filho nasceu, isso começou a me incomodar. E eu saí peregrinando pelas igrejas, com uma teologia totalmente errada, equivocada. E chegando aqui na CIB, em uma das minhas longas conversas com a Camila, em meio à pandemia e essa angústia, ela foi me mandando vídeos e eu vim conhecer a CIB assim que reabriram as igrejas. E aí eu descobri que eu nunca tinha sido crente, eu não era convertida. E aqui Amém. Eu me converti e vi a importância de ser membro de um corpo. Porque até então eu gostava de chegar e ficar bem escondidinha, imperceptível. E aqui eu amo estar com todo mundo. Ela já serve, já trabalha com as mensageiras do rei, está totalmente envolvida já. Glória a Deus por isso. Obrigado, Ludmila. E o Manuel, casado com a Francisca. Francisca Solange. De onde vocês vêm? Eu sou oriundo da Igreja Católica. Até os 22 anos eu acompanhava minha mãe. E a partir dessa data que eu casei com a minha esposa Francisca Solange, ela já frequentava igrejas evangélicas. Eu era muito reticente em acompanhar, porém, paulatinamente, gradativamente, ela foi me convencendo e passei a frequentar as igrejas. E nesses últimos 2 anos, começamos a frequentar a CIB. Era para ter sido batizado em 2022. E na entrevista com o pastor Roberto, ele sentiu que a gente precisava ser melhor evangelizado. Foi quando chegou o pastor Jailson, e que nos acompanhou durante todo esse ano de 2023, através do curso de preparação para o batismo. Visitou nossa casa e nos deu várias orientações. Então, progressivamente, a gente foi sendo recebido pela igreja, uma igreja que nós escolhemos para frequentar. Aqui nós nos sentimos bem e onde a gente tem cada dia mais aprendido sobre o Evangelho. Amém. Então, essa necessidade veio e numa das palestras que o Jailson deu, lá em Atos, capítulo 8, a conversão do eunuco. Então, foi uma conversão mais tranquila, como aconteceu com a gente também.
Tá vendo? A gente barra em entrevista. A pessoa faz o curso, chega na entrevista, identifica que falta conversão, falta esclarecimento. A gente segura. E a gente tenta ajudar, né? A Francisca, foi você que na época até tinha ficado meio tristezinha, porque não recebemos? Foi ela? Ela até sim. tinha ficado meio chateadinha. Aí cheguei no Roberto, dei uma regulada nele, mas na verdade ele estava certo e a coisa aconteceu. E como é que você está hoje, seu coração com isso? Não, desde sempre, está bem, tranquilo. Glória Isso a foi Deus. assim, eu sou aquele que tem memória de formiga, sabe? Passou ali, eu não fico guardando Que nada, bênção. não. Isso, As amém. coisas passou e ficou. Glória a Não Deus. guardo nada de rancor de ninguém. Glória a Sou Deus. tranquila a esse respeito. Amém. Crente em Jesus Cristo, Crente em Jesus Cristo. único e suficiente Salvador. Isso mesmo. Amém. Então vamos lá, você é o Marcos Vinícius Tundelo de Paiva, Isso. crente. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 já. 24. Namorando? Não, ainda não. Então, eu, graças a Deus, né, tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Meus pais são membros aqui, Wagner e Roseli. O Wagner e a Roseli estão aqui? Está lá em cima na galeria. Mas, infelizmente, né, como o senhor falou no começo, não é automático, né, essa salvação. E eu acabei, mesmo tendo, né, os valores cristãos, né, acabei passando ali pela adolescência, corrompi meu coração com filosofia, cientificismo, né, e fui me afastando. Mas, graças a Deus, no último ano, eu fui retomando a minha fé, né, Deus foi me dando fé, mas eu ainda tinha uma visão errada, né, teológica, né, eu não queria as coisas que Cristo me daria, né, e não Cristo como meu tesouro, né, e eu só fui ter essa ciência, né, Deus me revelou há um ano, né, que eu arrependi dos meus pecados e busquei a Cristo como meu tesouro, né, agora. E graças a Deus fui maratonando as pregações do Senhor, fui vendo da necessidade da comunhão e vindo refugiados, e fui muito bem recebido, né? Eu sou testemunha que a CIB é muito acolhedora e graças a Deus. Você está em algum pequeno grupo? Tô no do Vitor Hugo. Vitor Hugo, que bom. Glória a Deus. Você estuda? Eu já sou formado em Direito. Direito. Trabalha com o quê? Sou advogado. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Paz. Eu vou pedir para Viviane, passa o microfone ali. Viviane Damásio de Melo Santos. A Viviane aqui? Não, mas eu quero falar com a Natália. Sara. Natália. Natália, desculpa. Natália de Araújo Silva. Natália namora o? Saulo Filho. Cadê o Saulo Filho? Está ali. Que bom. Como é que foi sua conversão? Então, a minha conversão ocorreu no ano de 2021, durante a pandemia. Eu estava afastada da igreja já havia uns 2 anos. Eu cresci na igreja católica. O meu batismo foi infantil, tinha um ano de idade, nem me lembro. E durante a pandemia, durante um dia específico, eu estava muito triste, muito angustiada. Eu comecei a assistir as pregações do Augusto Nicodemos. E conforme eu ia assistindo, eu fui ficando mais interessada e eu sinto que naquele momento Deus abriu meus olhos. E eu tive a consciência de que eu sou uma pecadora. Então eu arrependi pelos meus pecados e veio uma vontade de voltar a ler a Bíblia, de aprender mais sobre Deus. Voltei a fazer minhas orações diárias e quis voltar a frequentar uma igreja, mas eu não queria voltar para a católica. Então, eu comecei a frequentar algumas igrejas evangélicas, até que em dezembro de 2022, a convite do Saulo, eu conheci a CIB e comecei a frequentar aqui de forma assídua, e conforme eu ia aprendendo mais, eu vejo que minha vida foi transformada, fui regenerada de uma forma maravilhosa. Como é que sua família recebeu isso? Super bem, inclusive eles vão vir hoje à noite. Que bom. Minha mãe, ela ficou feliz de eu estar buscando a Deus, porque eu realmente
nesse período de 2 anos, ela me convidava para ir à missa e eu sempre arrumava uma desculpa, ou que estava estudando, ou que estava cansada. Então, ela ficou muito feliz Que de bom. eu estar frequentando uma igreja. Digamos que mês que vem você decida terminar com Saulo. Você vai mudar de igreja? Vou continuar. Ai, tá certo. Mas não vai não, viu, Saulo? Só testando. Ronan. Eu queria fazer outra pergunta para ela. Você ouviu Augusto Nicodemos, ele é presbiteriano. Por que você optou por uma igreja batista? Eu cheguei a frequentar a presbiteriana, não tornei membro nem nada, mas eu confesso que eu não fui tão acolhida lá como eu fui aqui. Eu frequentava lá e eu me identifiquei mais com aqui mesmo. Lá eu não tive nem a oportunidade de ir para algum grupo, realmente eu ficava mais escondida também, e aí logo eu conheci o Saulo. E vieram para cá. E vim para cá. Você tem conseguido ir a um pequeno grupo? Eu fui no do Luiz César, deixa eu acertar aqui. Eu frequentei o do Luiz César. Amém. Ronan, como é que foi sua conversão, Ronan? A minha conversão ela foi mais recente, tem menos de 3 meses que eu me converti. Eu já vinha passando por um processo que eu venho frequentando a CIB já tem 3 anos, e durante o pequeno grupo, eu tive a certeza de que o Espírito Santo fez morada em mim e que eu sou ferramenta dele. Amém. Entendeu a necessidade de um Salvador. Sim, que sem Cristo somos nada. Amém. Deus te abençoe, Ronan. E você, a Sara. Sara, como é que você veio para... Quantos aninhos você tem, Sara? Tenho 18. 18? Olha só, filha de quem aqui ou ninguém? Do Isivaldo Anos Pereira. Cadê os pais? Ah, tá lá, o Isivaldo. Que bom. E como é que foi sua conversão, Sara? Eu venho de um lar cristão, né? Tenho essa honra. Sempre acompanhei a igreja, meus pais me levavam, né? E minha conversão, de fato, veio no ano da pandemia, com 15 anos, né? Onde eu percebi, me arrependi dos meus pecados e busquei a Deus profundamente. Que bom. Tem frequentado os jovens aqui? Não. Não tem conseguido vir? Não, também não. O horário está difícil, hein, Zivaldo? Tem que trazer, hein, moço? Bênção. Deus te abençoe, Sarinha. Obrigada. E você, a Shirley. Shirley, como é que foi sua conversão, Isso. Shirley? Shirley é cunhada do pastor Jailton. Ela é irmã da... Elaine. Certo. Olha, vou falar um pouco longe. Veio na memória que quando eu tinha acho que uns 10 anos, 11 anos de idade, eu já frequentei a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista. De onde? De Altamira, Pará, que era em frente à minha casa. Mas eu era criança, né? Aí não tinha ninguém para me acompanhar. E aí eu tinha 2 amigas lá, que era a Késia e a Keila. Aí fiquei um bom tempo frequentando na minha infância. Só que elas foram embora, né? Foram embora e eu acabei nem indo mais. E assim fui crescendo, fui visitando várias igrejas, minha família sempre católica. E fui frequentando, andando em Altamira todinho em várias igrejas. Mas nunca senti realmente a presença de Deus, o Espírito Santo. Cheguei, sim, me batizar na igreja adventista. E mesmo assim, sem sentir a presença de Deus. E vi que não era ali, não era aquilo que eu queria. Amém. E resolvi realmente sair de lá. E ainda fiquei perambulando ainda. Pulando igreja, fui para a presbiteriana, frequentei quase 2 anos lá, mas não cheguei a me batizar lá. E foi assim. Na verdade, Quando foi que você teve um conhecimento real do Evangelho? Foi quando eu cheguei aqui. Que
através da minha irmã e do meu cunhado. Que eles vieram na frente, né? E eu vim depois. E aí eu estou morando em Iguapó, né? E foi lá. Que bênção. Que eu Crente senti em Jesus realmente Cristo. a presença de Deus, que falei, é aqui mesmo. E me converti, né? No caminho do Senhor. Como Jesus Cristo, Ele é o único Salvador. Amém. Deus te abençoe. E você, Rebequinha? A Rebeca é irmã da Lídia, que namora o Vinícius. A Lídia está em Palmas, Tocantins. Ela é neta do irmão Valdir e da irmã Didir. Como é que foi sua conversão? Bom, eu nasci em um lar cristão, mas mesmo em um lar cristão, eu só fui me converter de fato em outubro de 2021, quando eu tinha 20 anos. E foi em fim de tarde, no meu quarto, lendo Gênesis, e nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus abriu os meus olhos, eu pude reconhecer os meus pecados, confessá-los, e então eu me arrependi verdadeiramente, percebi que eu precisava de Cristo. Amém. Ela mudou-se para cá, faz o que aqui agora? Odontologia. Está fazendo odonto. Que Deus te abençoe muito. Amém. Muito feliz por você. E o irmão Vanderlei, quantos anos o senhor tem? Ô pastor, já estou com 73 anos. Está novo. Está novo. Casado? Já sou casado. Já sou casado há 48 anos. A esposa está aqui? Não, não está não, pastor. Ela é crente? Não, não é. A minha esposa é católica. Quando eu casei, o meu casamento foi ecumênico. Foi um pastor e um padre. Entendi. Na igreja São Júlio Tadeu. Isso foi em 75. Né? Então, aqui no Coimbra? É, sim, Coimbra. Eu fui criado ali, debaixo daquelas coisas. Pois é, Frei Humberto que fez o nosso casamento. Não sei se o senhor chegou a... Conheci. De vez em quando ele ia na vendinha da esquina tomar uma pininha, eu lembro dele. Verdade. Frequentei muito tempo também a igreja cristã aqui, ao lado da igreja São Júlio Tadeu, muito tempo. Depois que eu vim do interior, né, que meu pai era pastor em Aurilândia. É mesmo? É, meu pai era um pastor lá e vim estudar em Goiânia, né, e com aqui e me por casei. Que o senhor nunca se batizou? Não, nunca batizei. Por isso que eu senti a necessidade agora me batizar. De ser membro de uma igreja ativo. E quando foi a conversão do senhor? Pastor, eu não digo que eu já fui convertido. Como eu já nasci em lar cristão, eu não digo que eu tive uma conversão. Eu já nasci sabendo que a única igreja que meu pai me doutrinava era a igreja cristã. Não tinha outro caminho? Não tinha outro caminho, nunca pretendi sair da igreja cristã. Isso acontece, você nasce numa igreja evangélica, conhece o evangelho, a necessidade de um Salvador, não é? Mas não é nada de justiça própria, não é? É. Como é que o senhor foi perdoado? Pastor, outra coisa, como que eu encontrei aqui a igreja? Eu trabalho com móveis planejados e um dia eu fui fazer um serviço na casa da doutora Clarice, que é da primeira igreja batista do centro. E eu cheguei lá, ela estava cantando e passando uma mensagem lá na igreja, e eu procurei ela, né? Como que ela, qual a igreja que ela frequentava. Aí ela me disse que estava na igreja batista. Aí eu disse, eu vou na igreja batista 24 de outubro, é mais perto da minha casa. Então, por aqui, eu vim para cá, gostei e eu vou passar, ver seu batismo também, que não posso ficar o tempo todo sem um batismo, né? Amém. E então, o senhor tem filhos aqui com a gente? Eu tenho, até uma das minhas meninas já esteve aqui comigo uma vez, a Renata, não sei se o senhor já lembra dela, né? Ela esteve por aqui, frequentou, pensei até que ela viesse com o esposo dela, mas desistiu, né? Então, ela não voltou mais. Mas à noite eu já fiz o convite que eles vão estar comigo aqui. Amém. Né, obrigado, pastor? meu irmão. Tá, muito obrigado. E a Viviane? Assim como outros aqui, eu cresci numa família cristã, minha avó, mas no nascimento da minha filha, minha filha mais velha, ela tem 5 anos, eu entendi que eu sempre fui convencida de que eu tinha aceitado a Cristo. E no nascimento dela, eu entendi que sem Cristo eu não era ninguém, não sou ninguém, e que eu não queria isso para a vida das minhas filhas.
Elas estão aqui com você? Então. Frequentam o Ministério Infantil? Sim. Seu esposo quem é? É o Marcos, está lá no fundo. Cadê o Marcos? Fica em pé, Marcos. Está lá no fundo. Deus te abençoe, Marcos. Eu já fui batizada também. Em um retiro, eu devia ter uns 16 anos. Mas não tinha entendimento do que era aquilo. Passei por algumas igrejas, mas sempre frequentei a igreja e achava que aquilo era ser cristã. Ir todo domingo na igreja, orar, que era isso. Amém. Bem-vinda. Deus te abençoe. Diga, Raul. Hã? Só um minutinho. Por causa do nosso tempo, perdão. Vai lá, 1 minuto e meio. Certo. Uma coisa que me aconteceu foi que a vida inteira eu busquei a igreja, a religiosidade. Eu era da igreja católica, fui professor de crisma, me preparei para o seminário, e antes de entrar no seminário eu tive a convicção de como é que eu vou fazer parte de algo que eu não concordo e não acredito. E o que aconteceu de diferente, porque eu fui em diversas igrejas, diversas religiões, procurando a verdade, e nunca encontrei. E para mim, aqui na CIB, durante todo o estudo, teve 3 passagens que para mim foram chave. A primeira é que a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu não tinha fé. E foi por eu ter perseverado e passado esses 3 anos aqui na igreja, que hoje eu tenho fé. Amém. E a outra passagem é que Deus não é homem para que minta. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mais um motivo que me fez perseverar na fé. E finalmente, que vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Eu que já estava cansado de procurar Deus, procurar a religião, e entendi que nada disso é o importante. O importante é Cristo. E você encontrou o Salvador. Encontrei o Salvador. Amém. Alguma pergunta? Alguma observação? Não havendo, eu trago como proposta que a igreja me autorize a batizá-los hoje à noite, e se assim for, eles já pelo batismo tornem-se membros da CIB. Apoio a essa proposta? Questão de ordem. Favoráveis digam sim. Contrários, levante a mão. Não há. Deus abençoe. Vocês vão chegar 20 para 7, pegar a beca lá na secretaria, se arrumar e já correr para o batistério. Hoje à noite, grande festa, 19 horas. Vamos orar? Fique em pé para a gente encerrar orando. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pelo testemunho de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Obrigado pelo poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Leva-nos em paz agora para casa e traga-nos à noite para mais uma grande celebração. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que a graça de Jesus, o Cordeiro de Deus, o amor de Deus Pai, o Criador, e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a noite.